O que aconteceu na última semana no cenário político brasileiro deixou absolutamente todo mundo sem reação. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, fez declarações sobre a congregação cristã no Brasil que ninguém, mas ninguém mesmo, estava esperando. E quando digo que foi uma surpresa total, é porque até mesmo os assessores mais próximos do presidente ficaram sem saber como processar o que acabaram de ouvir. Para entender a dimensão do choque que essas declarações causaram, primeiro precisamos contextualizar a relação histórica entre Lula e o segmento evangélico brasileiro. Durante toda a sua trajetória política, Lula sempre manteve uma relação complexa e muitas vezes tensa com lideranças evangélicas conservadoras que dominam o cenário religioso nacional. Lula sempre foi visto pela maioria dos líderes evangélicos politicamente ativos como um adversário ideológico. Suas posições sobre questões como aborto, casamento homoafetivo, drogas e outros temas morais sempre colocaram o presidente em rota de colisão com o que essas lideranças consideram valores cristãos tradicionais. Durante suas campanhas presidenciais, especialmente a de 2022, Lula enfrentou forte oposição de pastores e líderes evangélicos que mobilizaram suas congregações contra sua candidatura. Igrejas foram transformadas em palanques eleitorais antipetistas, e o voto evangélico foi majoritariamente direcionado para seus adversários políticos. Essa tensão não era apenas eleitoral, mas ideológica. Lula sempre representou, para boa parte do evangelismo político brasileiro, tudo aquilo que eles combatiam: progressismo social, secularização do Estado, políticas de diversidade. Por isso, qualquer aproximação do presidente com segmentos evangélicos era vista com extremo ceticismo, tanto por aliados quanto por adversários. A congregação cristã no Brasil, por sua vez, sempre permaneceu completamente fora desse jogo político-religioso. Durante mais de um século de existência, a denominação manteve uma rigorosa neutralidade política que a diferencia radicalmente de todas as outras grandes igrejas evangélicas do país. Fundada em 1910 por Luigi Francescon, a CCB desenvolveu uma cultura organizacional única, baseada na separação total entre questões espirituais e mundanas. Enquanto outras denominações evangélicas abraçaram a política, construíram impérios midiáticos e se tornaram atores relevantes no cenário nacional, a congregação cristã deliberadamente se manteve invisível no debate público. Essa invisibilidade da CCB é proposital e doutrinária. Eles acreditam que o reino de Deus é espiritual e que a igreja deve focar exclusivamente na salvação das almas, evitando qualquer tipo de envolvimento com questões políticas ou sociais que possam comprometer sua missão religiosa. Durante décadas, essa posição da CCB passou despercebida pela classe política brasileira. A igreja cresceu silenciosamente, ganhou milhões de membros, construiu milhares de templos, mas sempre manteve um perfil tão discreto que raramente aparecia nas discussões sobre o papel político dos evangélicos no Brasil. Mesmo durante os governos anteriores de Lula, entre 2003 e 2010, a CCB nunca foi mencionada ou considerada nas estratégias de aproximação com o segmento evangélico. O foco sempre esteve nas denominações mais visíveis e politicamente ativas, que tinham canais de TV, líderes midiáticos e influência eleitoral declarada. Por isso foi tão surpreendente quando Lula decidiu falar especificamente sobre essa denominação. O contexto foi uma cerimônia no Palácio do Planalto para a assinatura de um decreto sobre liberdade religiosa e combate à intolerância, evento que reuniu líderes de diferentes segmentos religiosos do país. A cerimônia havia sido planejada como um gesto simbólico de Lula
para demonstrar que seu governo respeitava todas as tradições religiosas brasileiras. Estavam presentes líderes católicos, evangélicos de diferentes denominações, representantes de religiões afro-brasileiras, judeus, muçulmanos, budistas. Lula fez seu discurso oficial falando sobre a importância da diversidade religiosa para a democracia brasileira, sobre o combate ao preconceito e sobre o respeito mútuo entre diferentes tradições de fé. Era o discurso esperado, protocolar, sem grandes surpresas. Mas foi durante a sessão de perguntas dos jornalistas que tudo mudou completamente. Um repórter perguntou ao presidente sobre sua estratégia para dialogar com o segmento evangélico, considerando as tensões históricas entre seu governo e lideranças desse setor. Lula fez uma pausa, como se estivesse organizando cuidadosamente suas palavras. Quem conhece o presidente sabia que essa pausa era significativa. Normalmente ele responde de forma imediata e espontânea. Mas desta vez, ele parecia estar escolhendo cada palavra com extremo cuidado. "Olha", começou Lula, "eu quero falar de uma igreja evangélica que me impressiona há muito tempo, mas que vocês, jornalistas, raramente mencionam quando falam sobre evangélicos no Brasil." O silêncio no salão era total. Todos os presentes perceberam que algo diferente estava acontecendo. Lula raramente falava especificamente sobre denominações religiosas, e quando o fazia, era sempre de forma genérica e protocolar. "Tem uma igreja aqui no Brasil", continuou o presidente, "que há mais de 100 anos dá um exemplo de seriedade, honestidade e dedicação genuína ao povo brasileiro. É a Congregação Cristã no Brasil." O impacto foi imediato. Jornalistas começaram a anotar furiosamente. Assessores trocaram olhares de surpresa. Líderes religiosos presentes ficaram visivelmente desconcertados. Ninguém esperava que Lula fosse mencionar especificamente a CCB, mas o presidente não parou por aí. Ele continuou desenvolvendo seu raciocínio de uma forma que surpreendeu até mesmo seus ministros mais próximos, que estavam acompanhando o evento. "Vocês sabiam que existe uma igreja evangélica com milhões de membros no Brasil, onde os pastores não ganham salário?" perguntou Lula. "Uma igreja que não pede dinheiro na televisão, não constrói megatemplos luxuosos, não enriquece líderes às custas da fé do povo?" A perplexidade no salão era palpável. Lula, conhecido por suas críticas às práticas comerciais de algumas denominações evangélicas, estava elogiando uma igreja evangélica por suas virtudes organizacionais. "Eu conheço a Congregação Cristã há muitos anos", revelou o presidente. "Conheci através de companheiros que frequentam essa igreja, e sempre me impressionou como eles conseguem manter a fé sem transformar isso em negócio." Lula explicou que havia se interessado pela organização da CCB durante seus anos como sindicalista, quando conheceu trabalhadores que eram membros da denominação. Eram pessoas sérias, honestas, trabalhadoras, nunca faltavam ao trabalho, nunca davam problema, sempre respeitavam colegas de outras religiões. O presidente contou que ficou curioso sobre como uma igreja conseguia formar pessoas com essas características e decidiu pesquisar mais sobre a denominação. "Descobri coisas que me impressionaram muito", disse. "Esta igreja não se mete em política", declarou Lula. "Imaginem só, uma igreja evangélica que não apoia candidato, não faz campanha, não quer influenciar a eleição. Eles acreditam que a missão deles é cuidar da alma das pessoas, não de voto." Essas palavras caíram como uma bomba no cenário político nacional. Um presidente de esquerda, historicamente em conflito com lideranças evangélicas conservadoras, estava elogiando uma denominação evangélica por sua neutralidade política. As reações começaram imediatamente.
Assessores do Palácio do Planalto foram bombardeados com ligações de jornalistas querendo entender as implicações das declarações presidenciais. Por que Lula estava falando especificamente da CCB? Qual era a estratégia por trás dessas declarações? E vocês sabem o que mais me impressiona nessa igreja? Continuou Lula. Eles fazem trabalho social sem alarde. Ajudam os pobres, visitam doentes, cuidam de necessitados, mas não ficam fazendo propaganda disso. Fazem porque acreditam que é certo fazer. O presidente comparou isso com outras práticas que havia observado. Infelizmente, vemos muita gente usando a religião para enriquecer, para ganhar poder, para influenciar política. Mas essa igreja mostra que dá para ser evangélico de verdade, focando no que realmente importa. Lula também elogiou a estrutura organizacional da CCB. Os pastores deles trabalham durante a semana em profissões normais. São pedreiros, professores, mecânicos e pastoreiam por vocação, não por dinheiro. Isso garante que a motivação seja genuinamente espiritual. As declarações do presidente estavam sendo transmitidas ao vivo pelos principais canais de televisão do país. A repercussão nas redes sociais foi instantânea e explosiva. Lula e congregação cristã se tornaram trending topics imediatamente. A reação inicial foi de perplexidade total. Militantes petistas, que sempre criticaram a influência evangélica na política, ficaram sem saber como interpretar os elogios do presidente a uma igreja evangélica. Era uma reviravolta completamente inesperada. Por outro lado, líderes evangélicos que sempre foram críticos a Lula se viram em uma situação delicada. Como atacar o presidente por elogiar uma denominação evangélica por suas virtudes? Como criticar declarações que reconheciam aspectos positivos do evangelismo brasileiro? O pastor Silas Malafaia foi um dos primeiros a tentar uma reação. Em seus stories no Instagram, ele disse: Lula descobriu agora que existem igrejas sérias no Brasil, onde ele estava nos últimos 20 anos. Bem conveniente essa descoberta agora. A reação de Malafaia refletia o desconforto de muitos líderes evangélicos politicamente ativos. Eles se sentiam indiretamente criticados pelas declarações de Lula, que parecia estar contrapondo a CCB a outras denominações. O deputado Marco Feliciano também se manifestou. Respeito à congregação cristã, mas o presidente parece querer dividir os evangélicos entre bons e ruins. Isso é perigoso e eleitoreiro. Mas nem todas as reações foram negativas. Alguns líderes evangélicos moderados viram nas declarações de Lula um sinal de abertura para diálogo mais maduro entre o governo e segmentos religiosos. O pastor Ed René Kivitz, conhecido por posições mais progressistas, disse: é importante que o presidente reconheça a diversidade do evangelismo brasileiro. Nem todas as igrejas são iguais. E a CCB realmente tem características únicas que merecem reconhecimento. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, representando a Igreja Católica, também se posicionou. Em nota discreta, parabenizou o presidente pelo reconhecimento da diversidade religiosa brasileira e pela valorização de instituições que servem genuinamente ao povo. Mas foi a reação da própria congregação cristã no Brasil que mais chamou a atenção. Inicialmente, a liderança da igreja optou pelo silêncio tradicional, não se manifestando sobre as declarações presidenciais. Internamente, porém, a situação causou impacto significativo. Membros da CCB começaram a receber ligações e mensagens de familiares e amigos comentando sobre as declarações do presidente. Muitos nem sabiam que Lula havia falado sobre sua igreja. Em grupos de WhatsApp de membros da denominação, as discussões foram intensas. Alguns ficaram orgulhosos do reconhecimento presidencial de seus princípios.
Outros demonstraram preocupação com a atenção política que a igreja estava recebendo. Nossa igreja sempre evitou aparecer na política, e de repente o próprio presidente está falando sobre nós, comentou um membro veterano. Não sei se isso é bom. Outros membros, especialmente os mais jovens, viram as declarações como uma oportunidade de esclarecer mal-entendidos sobre sua denominação. Finalmente, alguém importante falou como nossa igreja realmente é, disse um jovem membro. A liderança nacional da CCB percebeu que precisava lidar cuidadosamente com a situação. Reuniões administrativas de emergência foram convocadas para discutir como responder às declarações presidenciais sem comprometer os princípios de neutralidade política. A decisão foi emitir uma nota oficial agradecendo o reconhecimento, mas reafirmando a neutralidade política da denominação. A nota foi cuidadosamente redigida para ser respeitosa, sem endossar qualquer posição política. A Congregação Cristã no Brasil agradece o reconhecimento do senhor Presidente da República, dizia a nota. Reafirmamos nossos princípios de neutralidade política e nosso compromisso exclusivo com a missão espiritual que nos foi confiada. A nota continuava. Respeitamos todas as autoridades constituídas conforme ensinam as Escrituras, mas mantemos nossa tradicional posição de não envolvimento em questões político-partidárias. Essa resposta da CCB foi elogiada por sua diplomacia e coerência. Mesmo tendo recebido elogios do presidente da República, a igreja conseguiu agradecer educadamente, sem comprometer sua neutralidade política. Lula, ao tomar conhecimento da resposta da CCB, fez novos comentários elogiando a postura da igreja. Olha a classe dessa gente. Mesmo sendo elogiados pelo presidente, mantém sua humildade e seus princípios. Isso é seriedade institucional. As declarações de Lula geraram ondas de repercussão que se espalharam muito além do evento inicial. Analistas políticos começaram a especular sobre as motivações estratégicas por trás dos elogios presidenciais à CCB. Alguns sugeriram que Lula estava tentando uma nova abordagem para conquistar o voto evangélico, focando em denominações menos politizadas e mais moderadas. Outros argumentaram que o presidente genuinamente admirava o modelo organizacional da CCB. A estratégia política fazia sentido. Se Lula conseguisse conquistar a simpatia de segmentos evangélicos mais moderados, como os membros da CCB, ele poderia construir uma base de apoio menos dependente de lideranças religiosas politicamente ativas. Mas as declarações também geraram riscos políticos. Aliados tradicionais de Lula, que sempre criticaram a influência evangélica na política, ficaram desconcertados com os elogios presidenciais a uma denominação evangélica. Movimentos sociais progressistas, organizações feministas e grupos LGBTQ+, que apoiam Lula, expressaram preocupação com o que viram como uma aproximação desnecessária com segmentos religiosos conservadores. A deputada federal Sâmia Bonfim, PSOL-SP, fez críticas às declarações. É preocupante ver o presidente elogiando igrejas evangélicas, quando sabemos que esse segmento tem posições retrógradas sobre direitos das mulheres e diversidade sexual. Por outro lado, aliados de Lula argumentaram que o presidente estava sendo estratégico ao reconhecer a diversidade do evangelismo brasileiro e buscar diálogo com segmentos mais moderados. O ministro das Relações Institucionais saiu em defesa das declarações. O presidente está demonstrando maturidade política ao reconhecer virtudes onde elas existem, independentemente de diferenças ideológicas. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos de comunicação estrangeiros começaram a cobrir o caso, interessados na estratégia de um presidente de esquerda
para dialogar com segmentos religiosos conservadores. O The New York Times publicou um artigo sobre o presidente brasileiro que descobriu uma igreja evangélica diferente, explorando as nuances da política religiosa no Brasil. A BBC Brasil fez uma matéria sobre como Lula estava tentando reconfigurar o mapa político-religioso brasileiro através do reconhecimento de denominações menos polarizadas. Essa atenção internacional ampliou ainda mais o debate interno no Brasil. O país estava sendo observado como um laboratório de novas formas de relacionamento entre política e religião. Acadêmicos também entraram na discussão. Cientistas políticos começaram a analisar as declarações de Lula como uma possível mudança de estratégia na relação entre esquerda e religião no Brasil. O professor da UNB, David Fleischer, comentou: Lula está tentando quebrar o monopólio que a direita tinha sobre o discurso religioso. Ao elogiar uma igreja por suas virtudes não políticas, ele está ocupando um espaço retórico novo. Sociólogos da religião viram nas declarações uma oportunidade para discutir a diversidade interna do evangelismo brasileiro, frequentemente ignorada pelo debate político. A professora da USP, Paula Montero, disse: as declarações de Lula forçam uma discussão mais sofisticada sobre religião no Brasil. Nem todos os evangélicos são iguais, e isso precisa ser reconhecido. Universidades começaram a organizar seminários sobre política e diversidade religiosa, usando as declarações de Lula como ponto de partida para discussões mais profundas. A Fundação Getúlio Vargas promoveu um debate sobre estratégias políticas e segmentação religiosa, analisando como políticos podem navegar pela complexidade do cenário religioso brasileiro. Essas discussões acadêmicas trouxeram mais profundidade ao debate público, mostrando que as declarações de Lula haviam tocado em questões fundamentais sobre democracia e pluralismo religioso. Enquanto isso, outros políticos começaram a se posicionar sobre o assunto. Como reagir às declarações de Lula sem parecer defensivos ou oportunistas? As respostas variaram significativamente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez comentários cautelosos. Todas as denominações religiosas que contribuem positivamente para a sociedade merecem reconhecimento. O importante é o respeito mútuo. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma reação mais crítica. Lula descobriu agora que existem evangélicos sérios no Brasil? Onde ele estava quando essas igrejas estavam construindo o país? Oportunismo eleitoral puro. A reação de Bolsonaro refletia o desconforto da direita com as declarações de Lula. Eles temiam que o presidente estivesse conseguindo ocupar um espaço retórico que tradicionalmente pertencia a políticos conservadores. Governadores de diferentes partidos também se manifestaram, alguns apoiando a necessidade de diálogo interreligioso, outros questionando a conveniência de políticos elogiarem denominações específicas. A classe empresarial também reagiu às declarações. Executivos que conheciam trabalhadores da CCB confirmaram as observações de Lula sobre a ética de trabalho dos membros da denominação. O presidente da Fiesp comentou: é verdade que funcionários da congregação cristã têm uma reputação excelente no mercado de trabalho. São pessoas sérias, pontuais, confiáveis. Essas confirmações do setor empresarial deram mais credibilidade às declarações de Lula, mostrando que seus elogios à CCB tinham base empírica, não eram apenas retórica política. Sindicatos também se posicionaram. A CUT, historicamente aliada de Lula, apoiou as declarações. O presidente está reconhecendo trabalhadores sérios e comprometidos, independentemente de sua religião.
A situação ficou ainda mais interessante quando Lula decidiu expandir suas declarações em entrevistas subsequentes. Ele foi questionado sobre o assunto no programa Roda Viva e aproveitou para detalhar melhor suas impressões sobre a CCB. "Eu não estou fazendo propaganda de igreja nenhuma", esclareceu Lula. "Estou reconhecendo uma instituição que durante mais de 100 anos mostrou seriedade e dedicação ao povo brasileiro." O presidente explicou que suas observações eram baseadas em décadas de convivência com trabalhadores da CCB. "Desde os tempos de sindicalista, eu convivo com pessoas dessa igreja e sempre me impressionou a dedicação deles ao trabalho e à família." Lula também aproveitou para fazer críticas veladas a outras práticas religiosas. "É uma pena que algumas pessoas usem a religião para enriquecer ou ganhar poder. Mas a congregação cristã mostra que dá para ser evangélico de verdade." Essas declarações mais elaboradas de Lula ampliaram ainda mais a polêmica. Agora, não eram apenas elogios genéricos à CCB, mas uma análise comparativa que colocava a denominação como exemplo positivo em contraste com outras práticas. Líderes de outras igrejas evangélicas se sentiram diretamente atacados. O pastor Edir Macedo, da Igreja Universal, fez uma resposta dura. O presidente não deveria fazer distinções entre igrejas. Todas têm sua missão e contribuem à sua maneira. O pastor R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, também reagiu. "Cada denominação tem seu chamado. Algumas são chamadas para a contemplação, outras para a ação social. Não devemos criar hierarquias." Mas essas reações defensivas foram interpretadas por muitos como confirmação dos problemas que Lula havia identificado indiretamente. A diferença entre a resposta humilde da CCB e as reações indignadas de outras lideranças ilustrava exatamente o contraste que o presidente havia apontado. A mídia começou a produzir conteúdo investigativo sobre as diferentes denominações evangélicas, comparando seus modelos organizacionais, práticas financeiras e formas de atuação social. A revista Veja publicou uma matéria de capa sobre a igreja que Lula descobriu, explorando detalhadamente a história e organização da CCB. O jornal Folha de São Paulo produziu uma série de reportagens sobre os diferentes rostos do evangelismo brasileiro, usando as declarações de Lula como ponto de partida. O programa Fantástico da Rede Globo fez uma reportagem especial sobre a CCB, mostrando como funciona a organização interna da denominação e entrevistando membros sobre seus princípios. Toda essa cobertura jornalística ampliou o conhecimento público sobre a CCB, uma denominação que havia permanecido discreta por mais de um século. Muitos brasileiros descobriram pela primeira vez detalhes sobre a igreja que havia chamado a atenção do presidente. O interesse jornalístico também revelou aspectos organizacionais da CCB que impressionaram analistas. A transparência financeira, a simplicidade administrativa e a estabilidade institucional da denominação contrastavam fortemente com escândalos que haviam envolvido outras igrejas. Economistas começaram a estudar o modelo CCB de gestão organizacional. A denominação conseguia manter uma estrutura nacional complexa, com recursos limitados e sem os problemas administrativos comuns em grandes organizações. A Fundação Dom Cabral organizou um seminário sobre gestão eficiente, lições da congregação cristã, analisando os princípios administrativos que permitiam à igreja operar com tanta eficiência. Consultores empresariais se interessaram pelo modelo de liderança da CCB, onde a autoridade é baseada em reconhecimento moral, não em remuneração ou status econômico.
Essa apropriação acadêmica e empresarial das práticas da CCB gerou desconforto na liderança da Igreja, que nunca havia buscado esse tipo de atenção pública. A CCB emitiu uma segunda nota, esclarecendo que não autorizava o uso de seu nome ou práticas organizacionais para fins comerciais ou promocionais. A Igreja queria manter controle sobre como sua imagem estava sendo utilizada. Lula, tomando conhecimento do desconforto da CCB, fez questão de esclarecer que seus elogios eram pessoais e não representavam um endosso governamental. Eu falei como cidadão que admira uma instituição séria, não como presidente promovendo uma igreja específica. Essa distinção feita por Lula ajudou a CCB a se distanciar de possíveis implicações políticas de suas declarações. A Igreja agradeceu publicamente o esclarecimento presidencial. Meses após as declarações iniciais, os efeitos continuavam se espalhando pelo cenário político e religioso brasileiro. Pesquisas de opinião mostraram mudanças significativas na percepção pública sobre diversidade evangélica. Muitos brasileiros passaram a reconhecer que nem todas as igrejas evangélicas são iguais e que existem denominações com características muito diferentes daquelas que dominam a mídia. Jovens brasileiros, em particular, se interessaram mais pela diversidade religiosa do país. Universidades relataram aumento na procura por cursos sobre sociologia da religião e história das denominações brasileiras. A CCB registrou aumento significativo no número de visitantes em seus templos. Muitas pessoas foram conhecer de perto a igreja que havia impressionado o presidente da República. A liderança da CCB orientou seus membros a receberem bem os visitantes, mas sempre mantendo o foco nas questões espirituais, evitando qualquer tipo de promoção baseada na fama obtida através das declarações presidenciais. Para Lula, as declarações sobre a CCB se tornaram uma das estratégias comunicacionais mais bem-sucedidas de seu terceiro mandato. Ele conseguiu ocupar um espaço retórico sobre religião que tradicionalmente pertencia à oposição. Pesquisas eleitorais mostraram que Lula teve uma melhora significativa na avaliação entre evangélicos moderados após suas declarações sobre a CCB. O presidente conseguiu quebrar o monopólio da direita sobre o discurso religioso. Aliados de Lula passaram a usar a estratégia em outros contextos, reconhecendo virtudes em setores tradicionalmente associados à oposição para demonstrar amplitude e moderação. O ministro da Educação fez elogios a escolas confessionais que mantêm qualidade acadêmica. O ministro da Saúde reconheceu o trabalho de hospitais filantrópicos religiosos. Essa nova abordagem governamental em relação a instituições religiosas foi vista por analistas como uma sofisticação da estratégia política de Lula para ampliar suas bases de apoio. Para a oposição, as declarações de Lula representaram um desafio estratégico significativo. Como criticar um presidente por elogiar uma igreja evangélica por suas virtudes? Como atacar declarações que reconheciam aspectos positivos da religiosidade brasileira? Alguns tentaram argumentar que Lula estava sendo oportunista. Mas essa linha de crítica não prosperou porque os elogios eram baseados em características objetivamente verificáveis da CCB. A estratégia mais comum da oposição foi tentar minimizar a importância das declarações, argumentando que eram apenas jogada de marketing político, sem substância real. Mas essa abordagem também não foi eficaz, porque as declarações de Lula geraram interesse genuíno e discussões construtivas sobre diversidade religiosa no Brasil. Academicamente, o episódio foi estudado como um exemplo bem-sucedido de como políticos podem navegar por questões culturais complexas de forma construtiva.
Cientistas políticos internacionais se interessaram pelo caso brasileiro como modelo de como líderes de esquerda podem dialogar com segmentos religiosos conservadores sem comprometer seus princípios fundamentais. Universidades americanas e europeias incluíram o caso CCB Lula em seus currículos de ciência política como exemplo de sofisticação estratégica em democracias pluralistas. Para a Congregação Cristã no Brasil, todo o episódio representou um teste inédito de seus princípios de neutralidade e discrição. A Igreja conseguiu lidar com a súbita atenção nacional, mantendo-se fiel às suas convicções tradicionais. A experiência fortaleceu internamente a coesão da CCB. Membros que antes talvez não compreendessem completamente a importância da neutralidade política, passaram a valorizar mais esse princípio. A liderança da Igreja aproveitou a situação para reforçar junto aos membros a importância de manter o foco nas questões espirituais, independentemente de reconhecimentos ou elogios externos. Anos depois das declarações iniciais, o episódio continuou sendo estudado como um marco na política brasileira. Lula havia demonstrado que é possível reconhecer virtudes em setores tradicionalmente adversários sem comprometer princípios fundamentais. A Congregação Cristã voltou gradualmente ao anonimato que sempre preferiu, mas manteve portas abertas para quem genuinamente se interessasse por conhecer seus princípios e organização. O legado do episódio foi principalmente o reconhecimento da diversidade religiosa brasileira e a demonstração de que política e religião podem interagir de forma construtiva quando baseadas em respeito mútuo e reconhecimento de virtudes genuínas. E talvez a maior lição tenha sido a prova de que liderança política madura pode transcender polarizações históricas, reconhecendo o que é bom independentemente de sua origem, contribuindo assim para um debate público mais sofisticado e uma democracia mais plural e respeitosa. A história das declarações de Lula sobre a Congregação Cristã no Brasil ficará como um exemplo de como a política brasileira pode evoluir além das polarizações tradicionais, reconhecendo a complexidade e diversidade da sociedade nacional.